Pessoal, boa tarde. Então, estamos em videoaulas. Sei que não é a situação ideal, a situação esperada, né? Mas dentro desse contexto de necessidade de isolamento, de realmente necessidade de contenção dessa pandemia, de evitar o colapso do nosso sistema de saúde e para resguardar a vida de milhares de pessoas, a gente está aqui, né? Nessa situação excepcional, mas que precisamos passar, né? E aí, antes da gente entrar com o conteúdo em si, hoje vamos falar de insalubridade, mas a opinião de vocês para as mudanças trabalhistas que vêm sendo é, criadas pelo governo federal por meio de medidas provisórias, né? Nós temos duas medidas provisórias importantes a respeito de direito do trabalho, que é a MP 927, vocês devem ter tomado conhecimento, né? Foi a grande polêmica sobre a questão da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, mas que foi revogado já pelo presidente, e teve a medida provisória 936, criada essa semana, também com novas regras em relação aos contratos de trabalho. Em relação ao direito do trabalho 2, essas duas medidas provisórias, elas não trouxeram alterações significativas, elas mexem com a parte de salário, com a parte de contrato de trabalho, que é da parte de direito do trabalho 1. De todo modo, eu coloquei no material didático de vocês, da disciplina, onde tem as notas de aula e tudo, coloquei um material complementar explicando sobre a medida provisória 927, fazendo um comparativo como era antes da medida e como ficou com a medida provisória. É interessante que vocês leiam, não exatamente para a nossa disciplina em si, mas para que vocês a respeito das mudanças trabalhistas acontecidas diante dessa pandemia, né, para evitar desemprego, para tentar sustentar, ainda que minimamente, né, a economia, são medidas para tentar evitar o aprofundamento dessa crise. Claro que essas medidas elas são sujeitas a críticas, né, mas aí a gente pode discutir isso na nossa live, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, porque a ideia dessas videoaulas é realmente retomar a nossa matéria. E aí hoje a gente vai falar de atividades insalubres. O adicional de insalubridade, gente, é uma previsão constitucional, tá certo? Nós temos o fundamento na Constituição, lá no artigo 7º, no inciso B. Vou mostrar aqui para vocês, gente, vou apresentar aqui com a nota de aula, que vocês podem ter acesso no Unifor Online, certo? Lá no material didático, vocês podem baixar as notas de aula de todas as unidades da nossa disciplina. Nós estamos na unidade 4, normas de saúde e segurança. Vimos a parte geral de saúde e segurança e hoje vamos começar com a insalubridade, tá? Então, eu vou botar aqui para vocês irem acompanhando. Hoje nós vamos precisar muito das súmulas, hoje tem muita súmula OJ, tem muito detalhe. Vou apresentar para vocês dessa forma, certo? Bom, pessoal, o adicional de insalubridade está lá fundamentado no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, tá certo? E na CLT, nos artigos 189 a 192. Vou começar com a definição da insalubridade, certo? A insalubridade, gente, vai se referir àquelas atividades em que o empregado vai estar sujeito a agentes nocivos, são agentes químicos, agentes físicos ou agentes biológicos que sejam nocivos à saúde desse empregado, e desde que ele esteja em contato permanente ou intermitente, né, ou intercorrente. O contato permanente é aquele, digamos assim, diário, né, diante da sua jornada de trabalho. O contato intercorrente é aquele que não chega a ser esporádico, mas ele é contínuo, embora não seja todo dia. Pode ser dia sim, dia não. É um contato constante, embora não seja um contato diário, tá certo? Isso também gera a insalubridade para o empregado. Então, não precisa ser um contato diário, pode ser um contato apenas frequente, tá certo?
considerado pela doutrina, tá? E isso vai gerar para ele a insalubridade. Daqui a pouquinho a gente vai ver que isso vai precisar ser atestado por um perito, engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. E aí, a partir do atestado dessa perícia de insalubridade, o empregado vai ter direito a um adicional, que já já vou falar para vocês, certo? Então, gente, a insalubridade seria justamente essa situação em que o empregado está sujeito a agentes nocivos. Esses agentes nocivos podem ser biológicos, químicos ou físicos, tá certo? Acima da tolerância, porque existe a regulamentação sobre essa insalubridade. Se o empregado estiver dentro dos níveis tolerados pela regulamentação, não vai haver insalubridade para esse empregado. Agora, se ele estiver acima dos níveis tolerados, tá certo? Aí ele vai passar a receber esse adicional. Vai depender, então, da natureza, tá certo? Desse agente químico, físico e biológico, do tempo em que o empregado passa em contato, tá? E do grau de contato, do grau de nocividade. Tudo isso vai ser estabelecido, gente, por uma norma regulamentar, que é a NR15 do Ministério do Trabalho, tá? Nós temos a previsão na CLT apenas em caráter geral sobre o que seria a insalubridade. E a NR15 vai detalhar de forma taxativa quais seriam os agentes nocivos que ensejam, e a depender do grau de contato, né, e do tempo de contato, vão ensejar essa insalubridade, tá? E aí, gente, vai variar bastante. O que seriam esses agentes químicos, físicos e biológicos? Sujeitos a pressão, frio, calor, ruído, certo? Poeira, esgoto, quem trabalha com coleta de lixo, quem trabalha, por exemplo, em laboratórios, agentes químicos nocivos, quem trabalha em hospitais, enfermeiros, né, diante de uma situação que está sujeita a agentes biológicos, como vírus, né, que mais? Quem trabalha com óleos minerais, micro-organismos nocivos, quem trabalha, por exemplo, com combustível que tem substâncias que podem gerar uma nocividade para, são exemplos de situações que podem gerar o adicional de insalubridade, tá certo? Veja, gente, que a gente vai já no próximo vídeo tratar sobre periculosidade. A periculosidade é uma situação que coloca o empregado em um risco iminente, inclusive de morte, né? De, por exemplo, uma explosão. São mais situações pontuais, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Enquanto a insalubridade, gente, são situações que digamos assim, o que eu estou querendo dizer? É a continuidade do contato que para esse empregado, certo? Por isso, assim, não é uma situação que mata de pronto, é uma situação que o contato contínuo vai gerando uma nocividade, um prejuízo para a saúde, para o bem-estar desse empregado, tá certo? Então, sujeito a temperaturas muito elevadas, ou sujeito a temperaturas muito baixas, sujeito a situações de pressão também acima dos limites tolerados, umidade, situações, dentre os exemplos, né, que eu estou falando. Então, quem trabalha em fábrica de agrotóxicos, quem trabalha em hospitais com coleta de lixo, de repente quem trabalha com alto ruído, né, de repente numa fábrica, algo do tipo, pode receber esse adicional, tá certo, gente? Vamos passar aqui para baixo. Em relação aos percentuais, tá? Estou aqui no item B. Os percentuais e a base de cálculo. A insalubridade, ela pode gerar um adicional para o empregado dos percentuais de 10%, 20% ou 40%. Vai depender do grau da insalubridade.
10% é 20% insalubridade média e 40% uma insalubridade alta, né, essa insalubridade grave. Mas vai incidir sobre o quê? Existe uma súmula, a súmula 228 do TST, que dizia que era sobre o salário básico do empregado, mas essa súmula ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal e anote aí que é importante, tá? Esses percentuais de 10, 20, 40% incidem, na verdade, sobre o salário mínimo, tá certo? Não sobre o salário básico do empregado, é sobre o salário mínimo. Mesmo que o empregado receba mais que o mínimo, esse percentual de 10, 20 ou 40% vai incidir não sobre o salário desse empregado, mas sobre o salário mínimo, tá? Isso desde 2008, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a aplicação da súmula 228 do TST, tá certo? Em relação à possibilidade de neutralização da insalubridade. É possível que o fornecimento de EPIs ou que, se a empresa adotar medidas de saúde e segurança adequadas, é possível que a insalubridade seja neutralizada, seja afastada. Se a insalubridade for afastada ou totalmente neutralizada, não vai haver a percepção do adicional. Mas se o EPI não for capaz de tirar completamente o risco de contato, o risco de contágio, o risco de nocividade, aí esse empregado vai continuar tendo a necessidade de receber o adicional, tá certo? A utilização do EPI ou o fornecimento do EPI pelo empregador não afasta por si só o adicional de insalubridade, tá certo? Isso é importantíssimo. Vários empregadores, em suas defesas, alegam isso. Olha, mas eu forneço o EPI, porque eu ainda vou ter que... Porque o EPI não é suficiente para eliminar ou neutralizar a situação nociva, certo? Se por acaso o EPI for eficiente e neutralizar completamente, tudo bem, não vai haver adicional. Agora, o simples fornecimento de EPI, por si só, não neutraliza, tá certo? Ou não afasta o adicional de insalubridade. É preciso verificar através de uma perícia, tá? Por engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, para verificar se realmente a nocividade, desculpa, foi afastada ou não, tá? Aí, quem é que faz, gente, essa perícia? A perícia é feita por engenheiro, como eu disse, engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, era organizado e regulamentado pelo Ministério do Trabalho, hoje não é mais o Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia que vai ter esse papel, certo? Tem uma secretaria lá do trabalho específica e precisa ser atestado para que haja o recebimento do adicional, tá? E aí tem essa súmula 448 do TST, era antiga OJ4, que foi convertida nessa súmula 448, que vai dizer que é o seguinte: o que é preciso para que haja a necessidade de pagamento do adicional de insalubridade? É preciso um laudo pericial, certo? Feito por engenheiro ou médico do trabalho, e é preciso que a insalubridade esteja classificada na NR15, que é a norma, né, norma elaborada pelo Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, certo? Mas quando a NR15 foi elaborada, ainda era Ministério do Trabalho. Então, é preciso que a atividade seja classificada na relação oficial para que haja o pagamento, né, a necessidade do pagamento desse adicional. E aí, essa mesma súmula vai dizer que a limpeza em escritório, né, empregado doméstico, por exemplo, ou quem faz limpeza em escritório, não seja insalubridade, não é considerada atividade insalubre. É quem mexe com lixo urbano propriamente dito, coleta de lixo, né? Quem trabalha naqueles caminhões de lixo, etc. Aí, OJ 165 vai dizer que não há diferença se o laudo precisa ser feito por médico ou engenheiro, tá? Pode ser por um ou por outro. E quando
quando há uma ação judicial, normalmente o empregado, depois que sai da empresa, ele vai à Justiça do Trabalho para pleitear o adicional de insalubridade referente aos anos que ele trabalhou e não recebeu. Normalmente é assim que acontece. E aí é necessária a perícia, né, no local do trabalho para averiguar se existe a situação de insalubridade. E aí só não vai haver a perícia se, por exemplo, o estabelecimento tiver sido fechado, que aí não vai ter como colher por prova pericial e aí vão ser buscados outros meios de prova. Mas quando há a possibilidade de perícia, a perícia, né, que vai atestar a insalubridade, se vai ser devido ou não para esse empregado, certo? E aí outras provas diante do fechamento do estabelecimento seriam provas, por exemplo, testemunhal, né, ou depoimento pessoal, etc. Aí, gente, pode existir a pergunta, né? Será que é possível adicionar ou acumular adicionais de insalubridade? Por exemplo, imagine que um empregado trabalhe numa determinada fábrica de algum elemento tóxico, certo? E está sujeito a 2 agentes nocivos. Um químico sei lá, um agente químico que causa uma insalubridade e também de pressão, vamos supor que ele esteja sujeito a altas pressões acima dos limites tolerados pela legislação. Então, ele está sujeito a um grau de adicional de 40%, mas também agente de grau de insalubridade de 10%, que é leve. E aí, gente, ele vai poder acumular? E a resposta é que não, tá certo? O empregado não vai poder acumular esse adicional, ele vai ter que escolher, o empregado que escolhe, tá? O adicional mais vantajoso para ele. Essa escolha cabe ao empregado, de acordo com a jurisprudência, certo? Então, vai dizer essa súmula 293 do TST, passando para frente, né? Súmula 293 do TST. A verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. O que é que essa súmula vai querer dizer? É que, às vezes, o empregado na petição inicial acusa a insalubridade por um agente nocivo X, por exemplo, calor, certo? E quando o perito vai lá, vai verificar, na verdade, não é o calor está dentro dos limites tolerados, mas é, por exemplo, o ruído que está acima dos limites tolerados, isso não afasta a insalubridade, certo? Então, é possível que a perícia detecte um agente nocivo diferente daquele indicado na inicial. Isso não vai afastar o direito ao adicional de insalubridade, isso não vai trazer a necessidade de extinção do processo, tá certo? Então, ainda assim, o adicional de insalubridade vai ser devido se a perícia verificar um agente nocivo acima dos limites tolerados, diferente daquele inicial, tá certo? E aí temos também, em relação a grávidas e lactantes, o artigo 394-A da CLT, nós já vimos isso quando vimos proteção do trabalho da mulher. Diz o 394-A, isso até caiu na prova, não lembro se foi do AB ou do EF. O 394-A diz que a grávida poderia trabalhar em condições de insalubridade leve ou médica, quando autorizado pelo médico, etc. Esse artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que grávida ou lactante, que é aquela que está amamentando, não pode trabalhar em condições insalubres de jeito nenhum, tá certo? Ela vai precisar ser afastada para uma outra atividade, para uma outra função, continuando a receber o adicional de insalubridade, tá certo? Mesmo diante da transferência de função, tá certo? Da mudança da função dessa empregada. Que mais que nós temos aí pela frente? Sobre a possibilidade de mudança de enquadramento por negociação coletiva, gente. Nós vamos estudar depois a atuação dos sindicatos e eles podem fazer negociações coletivas, acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. E aí, a reforma trabalhista de 2017 trouxe uma novidade bem polêmica, mas que por enquanto está valendo, certo? Lá no 611-A,
está dizendo que pode uma convenção coletiva ou acordo coletivo, que é aquele feito com o sindicato, tá? Tem prevalência sobre a lei quando dispuser sobre, o inciso 12 vai dizer, enquadramento do grau de insalubridade. Isso aí, gente, gera uma polêmica, porque imagine que a perícia tenha atestado um grau de insalubridade de 40%. Esse artigo está dizendo que uma negociação coletiva feita por sindicato, que não são pessoas qualificadas para fazer perícia de insalubridade, né, podem reduzir esse adicional de 40% para um adicional de 20% ou 10%, certo? Isso parece meio inadequado, né? Porque se a perícia atestou que o grau de insalubridade é de 40%, como é que pode o sindicato, que não tenha o conhecimento técnico adequado, né, estipular uma negociação coletiva para baixar para 10% ou baixar para 20%? Isso é complicado. Mas a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. Está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal esse artigo, se é constitucional ou não, mas ainda não temos resposta. Então, enquanto isso, está valendo, tá? Tem autores que dizem que esse artigo seria possível só se fosse, tipo assim, a perícia determinou o grau 10 de insalubridade, pulou para 20% ou 40%. Aí sim, a negociação coletiva, ela pode ser diferente da perícia, mas desde que seja em benefício do empregado. Tem parte da doutrina que entende dessa forma. Mas o artigo, né, está aí como se pudesse haver alteração no enquadramento tanto para mais quanto para menos. E aí fica essa polêmica, nós precisamos de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não temos ainda, mas para efeitos de prova da OAB, etc., tá certo? A priori, negociação coletiva feita com o sindicato pode mudar o enquadramento do grau de insalubridade, mesmo que ele tenha sido fixado por perito, certo? E passando para último tópico, né? A súmula 139 do TST vai dizer que, enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Faz parte, gente, de uma verba remuneratória do empregado, e o que quer dizer que, por exemplo, o FGTS é 8% em cima da remuneração, e o adicional de insalubridade é isso quer dizer o quê? Se o empregado recebe 1.000, certo? Vamos supor, o empregado recebe 2.000 reais, tá certo? E ele tem um grau de insalubridade leve, de 10%. Isso vai gerar para ele o salário mínimo na faixa de, vou botar 1.000 reais para arredondar, tá certo? Estou fazendo aqui uma conta rápida. Então, o empregado recebe 2.000 reais e tem um adicional de insalubridade leve de 10%. Agora, 10% não sobre os 2.000. Lembra que eu falei que não incide sobre o salário básico do empregado, incide sobre o salário mínimo. E eu estou fechando o salário mínimo aqui em 1.000 só para facilitar a nossa conta. Então, ele recebe 2.000 reais de salário, recebe mais 100 reais de insalubridade, porque é 10% sobre 1.000 reais, que é o salário mínimo, recebe 2.100 reais, certo? O FGTS, que ele vai ter direito a receber, que é no importe de 8% sobre os 2.000 ou sobre 2.100? É sobre 2.100, tá certo? As férias que ele vai ter que receber é em cima de 2.100. O 13º salário em cima de 2.100. O que eu estou querendo dizer é que o adicional de insalubridade, ele integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Então, aviso prévio, 13º, as férias, o FGTS, tudo isso vai, na hora do cálculo, precisa levar em consideração o adicional de insalubridade, tá bom? Agora, se o empregado recebeu o adicional de insalubridade, depois foi transferido para uma função que não tem mais insalubridade, aí ele não vai ter direito mais ao adicional. A gente diz que o adicional de insalubridade, assim como de periculosidade, que a gente vai ver no próximo vídeo, são adicionais, são chamados de salário-condição. O que é que quer dizer isso? O empregado só vai receber esse adicional enquanto durar a situação de insalubridade, ou, no caso da periculosidade, enquanto durar a situação perigosa, tá certo? Não
caracteriza uma redução de salário ilegal. Pelo contrário, é considerado uma redução de salário legal, tá? Porque o empregado, por ser um salário condição, só vai ter direito ao adicional de insalubridade enquanto estiver naquela situação de nocividade. Se por acaso for neutralizado, ou ele for transferido, ou está usando um EPI que afasta a insalubridade, acabou o adicional, tá certo? Mas isso aí vai precisar ser atestado via perícia. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, para que ele seja necessário, né, para que ele seja um direito, é preciso que o agente nocivo esteja classificado na NR15, né, na relação oficial do Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, é preciso que seja atestado via perícia, um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. Quem é que pode pedir essa perícia? Pode ser a própria empresa, pode ser o empregado, mas o que é que normalmente acontece? Por meio de ação judicial, depois que o empregado sai da empresa. A priori, ou em tese, o empregado poderia, durante o contrato de trabalho, solicitar a perícia para ir lá na empresa e fazer o atestado da insalubridade. Agora, na prática, né, a gente sabe que isso não acontece. Então, normalmente, é através da ação judicial, muitas vezes depois que o empregado já é dispensado, tá certo? Bom, gente, eu acho que sobre a insalubridade eram essas as observações principais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Os sindicatos também podem requerer perícia, tá certo, na empresa, mas, como eu disse, o mais comum são ações judiciais. Deixa eu ver aqui, pessoal, estou morrendo de calor porque eu tirei o ventilador, porque senão fica dando interferência no vídeo. Mas não liguem, tá? Tô com calor, como se eu estivesse em sala de aula, né? Então a gente finge que a gente tá em sala. Cadê? Acho que essas eram as principais observações, se não na live eu complemento, ou no próximo vídeo eu complemento, tá bom, gente? Espero que tenha dado certo, que vocês tenham entendido, se não, estou à disposição via Torpedo para tirar dúvida, e também nas lives que vamos fazer na semana passada, tá certo, gente? Deixa eu ver aqui só. Bom, era isso. Até a próxima. Até mais.